Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. E hoje nós vamos falar da Lei de Segurança Nacional. Roda a vinheta! Bom, meus amigos, para poder falar sobre a Lei de Segurança Nacional, está aqui eu, Ricardo Torito, desse lado o Igor Figueiredo. Fala, galera! E do outro lado nós temos as pessoas que viveram a Lei de Segurança Nacional de 1983. Não é possível, negócio André Meira É mentira. E aí, pessoal? e Gustavo E aí, Gugel. pessoal, tá vendo, né? Gustavo nem desmente. Ele já tá acostumado. Ele já sabe. Ele já sabe. E antes de falar isso, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E também, corre lá e dá uma olhadinha nos nossos patrocinadores, que é a Swift Câmbio Inteligente e a Bandeirantes Imóveis. Senta o dedo no like, galera. Exatamente. E André, conta um pouquinho mais pra nós essa questão da Lei de Segurança Nacional. Vou começar falando que eu não vivi a Lei de Segurança Nacional. Ela é de 83, eu sou de depois de Eu 83. também não. Eu também não. Mas Por favor, continue falando. mas Não a dá gente- essa pausa violenta que você deu aí agora. Mas a gente pode culpar uma pessoa aqui da mesa, indiretamente. Que teve Pior. gente aí, a família de uma certa pessoa aqui, um tal de Igor Figueiredo, Minha família? lógico, Ai, ai, ai. seu avô, Tem coisa aí, não tem, Dá André? morte, hein? foi sua família lá, o seu vovô, que sancionou a Lei de Ah, Segurança o Nacional de 83. Figueiredo? O Nossa, Figueiredo, grande João homem, viu? Grande Aquele homem. ali É, grande homem, né? Olha aí. Ô, rapaz, meu bisavô, né, fictício, me livrou de várias arriscadas não, né? De apanhar na escola. Encrencas da vida. Eu falava que ele era meu bisavô, a galera tremia de medo. Deixei de apanhar muito, viu? Graças a Deus o tenha. João Figueiredo era o presidente, né, na época, do Na final época, da ditadura militar, foi quem sancionou a Lei de Segurança Nacional que a gente está discutindo agora, que está caindo de certa forma, não vai Isso. deixar de existir, as normas, né, não vão deixar de existir, mas a Lei de Segurança Nacional em si vai deixar de existir. Isso. As normas vão passar para o Código Penal, né, vai ter uma seção nova no Código Penal para essas leis. Ou seja, todo mundo dos estudantes de direito estão do Vadimeco assim do lado, você vai ter que comprar outro agora. Ah, rapaz, quem tem direito. Aquele O Vadimeco você tem que comprar no mínimo por ano. Vadimeco é A um coisa plano. mais engraçada é chegar estudando direito. Eu lembro na época de faculdade que eles vinham com aqueles livros daquele tamanho. É. Assim. Ou então, quase que um amuleto, ou né? então você chega nessa Savassi, você vai tomar café em algum lugar lá, aí tá o menino com notebook e aquele livro daquele lá desse tamanho assim. Faz parte dos Quando acessórios. eu entrei para fazer direito, eu herdei alguns livros de direito constitucional da minha mãe. Joguei tudo fora. Por Tive quê? que comprar tudo novo. Ah. Ah, De quando minha já. mãe estava com esses livros, foi uma diferença pequena, inclusive. Para quando eu entrei, 38 medidas provisórias, se eu não me engano. Nossa. Na época do tudo Lula. fora de Na contexto, época do tudo Lula. desatualizado. E agora de novo, mas por que acontece isso, cara? Não é uma E teve coisa uma ruim mudança dentro do também, não é ruim, recente, isso mesmo. do Não é Código que é Penal. ruim. Não é ruim dentro do direito. Por quê? A lei ela é feita para poder acompanhar a sociedade, para Isso, poder regular a isso aí. sociedade. Se a sociedade muda, a lei muda. A gente está falando de uma lei que foi instituída no final do período militar, da ditadura militar. Depois, em 85, né, cai ali e a gente entra com o Sarney em 88, né? Isso, Sarney em 88, Isso. É. se eu não me engano. Que é o primeiro presidente civil ali, pós-ditadura. Em 88 não pode falar que eles não estavam lá não, mas nós não estávamos. Aí eu já E tava. eu não gritei direto já, Eu já não. tava Você também, em tava. 88. Inclusive, depois vem Collor e eu lembro, inclusive, do impeachment do Só Collor. que a gente sabe por estudar hoje, não por viver a realidade. Por favor, né, André? Então, Sei. a gente falando aí da lei, cara, ela não deixa de existir. Ela vai mudar, vai ser atualizada e vai entrar no Código Penal. Isso. Com algumas diferenças e algumas tentativas de atualizações que Bolsonaro já vetou algumas coisas. Bolsonaro sancionou a lei de forma parcial, vetou algumas partes da lei. Vamos discutir isso aqui hoje, então. Deixa eu falar uma curiosidade, porque... Manda ver. Além do seu avô. Seu Além bisavô. você já Deixa contou. ele quietinho lá, que o homem é perigoso. Você vai, bobo. Mas eu queria trazer curiosidade, porque em 91 já iniciou, né? Porque a atual, né, que foi sancionada com os vetos, que a gente vai entrar daqui a pouco falando, já tinha uma proposta de lei, um projeto de lei, em 91, pelo Hélio Bicudo, um deputado federal pelo PT de São Paulo. Mas o que eu quero destacar é que essa mesma pessoa, o Hélio Bicudo, eu fiquei com bicudo na cabeça do Atlético. Vai falar, não? Não, vamos falar de bicudo.
Bica Bicudo, não, porque em respeito ao nosso querido amigo André, que tá aí... Volta pra lei aí, ó. Situação Bica Bicudo. futebolística não tá não favorável bom, aí então pro nosso deixa só- amigo, não. A gente tá feliz, então a gente... Nem política Beleza. tá favorável, nem Né, futebol não tá é? favorável. Pois é. Mas ele é, né, o projeto de lei dele, então, em 91, que não avançou, e a gente aí hoje, né, tá em 2021 falando do mesmo tema, né, esse aperfeiçoamento, mas o Hélio Bicudo é o mesmo com a Janaína Pascal, um terceiro jurista, que assinaram o pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Ele já foi um ex-fundador do PT, deputado do PT, e depois E pediu veio a se cabeça tornar- de um petista. É. E aí hoje a lei dele, proposta lá em 91, 30 anos depois, é, né, aperfeiçoada e aprovada. É por isso que falam, né? com Que essa lei o está sendo contexto discutida atual. há 30 anos, isso mesmo. Com o contexto atual, que é mais do que necessário, né? Já que a gente tá vendo aí essa bagunça generalizada Uso de instrumentalizado da instabilidade. lei, né? A lei ficou aí quase que em estado de torpor durante 30 anos e agora está sendo utilizada É em de forma função da excessiva. polarização. E agora vamos, Total. pra gente entrar nesse assunto, eu quero entrar com esse tema. Vocês acham que a lei de 83 já tá ultrapassada? Não tem como dizer que não está. Os tempos mudam, as pessoas evoluem, o Estado evolui, tudo evolui. Uns pioram, mas tá Uns bom. pioram, mas a evolução ela cai para os dois lados. A evolução pode ser uma evolução para bem e uma evolução para mal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já está ultrapassado. Essa lei de 30 anos, por mais que ela está sendo revista em alguns pontos, você não acha que alguns pontos também podem estar ultrapassados? Porque a gente tem que pensar, porque falar de 30 anos para trás já tem um gancho. Mas é por isso que o André falou de modernização. Exatamente. Por isso que o André falou de modernização. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar aí alguns tópicos da lei Vamos lá. que são os mais retrógrados. Por exemplo, na Lei de Segurança Nacional, que é a lei que agora está sendo substituída, existem 2 artigos que são basicamente muito retrógrados, que é o artigo 26, que fala do seguinte: caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado, da Câmara ou do Supremo, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Olha como é que isso é elástico. Você consegue colocar qualquer interpretação jurídica dentro desse balaio. E isso tem reclusão de E 1 a 4 outra. anos, né? Pois é, Detalhe. olha o tamanho da pena. Olha o tamanho da pena. Tá, e esse seja um artigo que, por exemplo, de fato, deve cair. Um segundo artigo que seria absurdo, é o 27, que fala o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de qualquer das autoridades mencionadas no artigo anterior. Ora, faz sentido isso? Por isso que a lei, muitos juristas estão discutindo o seguinte: a Lei de Segurança Nacional, como ela está, como um dispositivo à parte, de 83, ela vai deixar de existir, mas tem muitos artigos nessa lei que eles vão ser transferidos para esse novo título do Código Penal Penal de de 1940. forma modernizada. Um outro artigo, por exemplo, que talvez seja interessante ser mantido no Código Penal, é o artigo 17, Artigo 17, certo. que diz... Vamos lá. Artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem do regime vigente e ou o Estado de Direito. É razoável? É razoável. Sim. Manda prender o JB, então. Se a gente for pensar o que foi feito no tem dia feito, 7 do né? 9, que foi talvez aí a cereja do bolo de uma série de movimentos de insulto, questionamento, ou incitar a população contra os outros poderes constituídos, está previsto na Lei de Segurança Nacional. Aqui no E aí? projeto vem com o título de golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Ou seja, veta, entre aspas, Aí aqui, fala do governo, no caso, né? cerceia a possibilidade, por exemplo, de uma eleição não aceita, alguém tentar intervir para não continuar ali com o processo vigente. Não com aceitar o com processo. a eleição democrática. Que é o que vem sido falado, né? Ameaçado Sistematicamente. sistematicamente a questão das eleições do ano que vem. O sistema eleitoral que já caiu por terra no Congresso, que não vai ter impresso. Inclusive, eu fui contra, eu acho que o Ricardo foi contra, vocês dois foram a favor no programa que nós fizemos. Por que nós falamos isso na época? Mas Porque isso quanto mostra- mais dispositivo de segurança Tá o vendo? sistema A gente eletrônico sabe tiver, das melhor. coisas. Gente, Não, isso é fato. Mas o que eu trouxe na época era com planejamento, razoabilidade, nada que se fosse goela abaixo De um só ano pro porque outro. a pessoa quer. Porque não e não é o confia fato mais no de eu e o André sistema. a gente achar que, por exemplo, tem Claro que que ter não. algum tipo de comprovação física, que o fato de ter caído no Congresso, a gente vai pra rua no dia da eleição, De e se forma for o alguma. contrário, que a gente quebra o sistema. A É gente assim. foi contra Não, e outra? no método, mas a gente foi a favor Sim. na ideia do Estado Democrático de Direito ser mantido. É a e segurança caiu, que caiu, existe do acabou. Estado Democrático Pois de é. Direito. A gente ninguém aqui questionou a segurança. Sim.
Mas a gente voltando a falar, essas leis, elas trazem aquela questão de 2 pesos, 2 medidas, né? Ah, pois é. Sempre, né? De lado a lado, De né? Os lado dois a lado. lados fazem isso. De lado a lado. Esse 2 pesos e 2 Brasil medidas não que tem jeito. que o Ricardo está falando é que, infelizmente, em função da polarização que a gente está vivendo, a Lei de Segurança Nacional foi desengavetada para ser usada de forma instrumentalizada. Várias Pelo, vezes. pelo grupo que estiver gritando mais no momento. Exato. Por exemplo, o Supremo abriu um inquérito das fake news, que é um inquérito que está sendo muito questionado, inclusive pelo setor, pelo segmento jurídico, né, de que talvez seja um inquérito que está com todos os processos concentrados apenas numa mão. Que é o que, Correto. né, você vai saber explicar melhor para a gente sobre isso aí. Tem muita gente questionando a legalidade, a constitucionalidade desse processo, e com base na Lei de Segurança Nacional, o Alexandre de Moraes, por exemplo, mandou trancar o Daniel Silveira. Daniel da Silveira ou Silveira, que é aquele deputado que fez um vídeo longo na rede social insultando os ministros do Supremo de forma cavalar. Veemente. Foi trancado. Ele insultou os ministros do Supremo. Foquem nessa frase. Ele insultou os ministros do Supremo. E ameaçou também, né? Aí, quando isso cai na discussão, por exemplo, do grupo opositor, todo mundo é a favor. Não, tem que trancar mesmo. Ele insultou Exato. o Supremo. Quando a Polícia Federal bateu na porta daquele blogueiro, o Felipe Neto, por ele ter falado que o Bolsonaro é genocida, aí quem achou bom foi a direita. Foi Cada um liderança, usa a Ou seja, a interpretação pimenta como quer. nos olhos dos outros é refresco. E tem vários outros casos, que é isso que o Ricardo está comentando, que ele estimulou, que é o volume de situações que foram motivos de diligência da Polícia Federal, baseados na Lei de Segurança Nacional, por vários personagens da República. Polícia Federal, Presidente da República, Augusto Aras, o próprio Augusto, o próprio Alexandre de Moraes, o caso do Felipe Neto, a gente acabou de falar. Conrado Rubner Mendes, professor de Direito da USP, chamou o Aras de poste da República, o Aras foi lá e enquadrou ele, Quer dizer, com Lei de Segurança Nacional, isso é uma lei da época da ditadura, usada de forma uma época instrumentalizada. autoritária, uma lei que é autoritária por natureza, até pelo momento que ela foi, O presidente que sancionou. né? E agora ela está sendo usada da mesma forma autoritária que ela foi cunhada. Quer dizer, você passa a ter todo um autoritarismo Conveniente. institucionalizado numa norma Ó, jurídica. outros casos. Aquele jovem de Uberlândia, de 22 anos, que escreveu na rede social, né? Abre aspas. Gente, Bolsonaro em Uberlândia amanhã. Alguém fechar aí e virar herói nacional? Fecha aspas. A polícia local estava monitorando o menino e foi lá na porta dele. Tem aqueles professores da Universidade Federal de Pelotas que tiveram que assinar um termo de silêncio de 2 anos para não falar mal do presidente dentro das dependências da faculdade. Tem a professora lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é investigada por ter financiado um outdoor que critica o presidente. E várias outras situações. O próprio Daniel Silveira, em função do vídeo, e o ofício do Ministério da Educação, que foi enviado para várias universidades, pedindo para que os reitores, abre aspas, façam a prevenção e a punição de atos políticos partidários dentro das universidades. Situação que o Supremo já considerou como inconstitucional. Então, veja, a gente tem uma lei retrógrada sendo usada de forma conveniente, conforme quem grita mais no A momento. necessidade do momento. Se eu sou, por exemplo, um apoiador do governo atual, e eu vejo, por exemplo, um opositor sendo enquadrado na Lei de Segurança, odds para a Lei de Segurança Nacional. Se é o contrário, não. Ela tem que ser derrubada. Não, assim, fica claro que a gente está percebendo um cerceamento da liberdade de expressão. E um Estado policialesco aí, né? Exatamente. Eu acho que assim, tem que ser analisado, investigado, aprofundado aquelas circunstâncias que realmente geram uma ameaça real, concreta, que seria você ameaçar a vida do outro, programar atentados e por assim por diante. Dando esse exemplo que você falou aí, desses exemplos que o Gustavo deu, o único que poderia chegar assim para mim, que por mais que seja às vezes uma brincadeira de mau gosto, aqui o rapaz de Uberlândia fala de alguém quer virar herói e tal. Tem que ter consequências, eu acho que isso sim. Aí eu concordo. Agora os outros, até mesmo do Daniel que foi preso, do deputado, eu acho que, tipo, por mais que ele pesou a mão em muitas palavras, cara, esse do poste, quem nunca no ambiente de trabalho viu aquele rapaz que a gente sabe que não faz nada, que não sei o que, falou assim, aquele cara é um poste, aquele cara é
um protegido do chefe. Pode Quem ser nunca, enquadrado na lei de segurança. quem nunca pensou isso? O Hoje Daniel pode aqui, ó. ser. O Daniel foi aqui, ó, pelo artigo 22 dessa lei. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Da lei 770, Da que é de lei 83, que está caindo. sendo- Ok. Então, só para Revisado. concluir meu raciocínio, porque para mim fica claro que está tendo cerceamento de liberdade utilizando de uma lei retrógrada, ultrapassada, que graças a Deus mudou. Imagina uma pessoa como o Felipe Neto, que chamou o Bolsonaro de genocida. A PF foi lá. Ué, a PF então vai ter que ir na casa de milhões de brasileiros, que o que mais tem é o pessoal chamando E o tanto de parlamentar os que já chamou ele opositores assim, de gente? genocida. O tanto de parlamentar que já chamou Isso ele. aí a gente viu que sabe muito bem como Agora o briguinha política. STF vai ter que botar o exército na rua para ir na casa dos brasileiros, porque o que mais tem são pessoas criticando as decisões do STF. Então, tem razoabilidade isso? Por isso que está caindo. Aí Né? a gente Nenhuma. vê que o pessoal usa a seu favor, né? Vamos usar o caso do Felipe Neto, que chamou E o pessoas o de Bolsonaro- expressão, né? É para Bolsonaro- calar a boca dessas Exatamente. pessoas que têm visibilidade. Chamou o Bolsonaro de genocida. Genocida. Quem deu entrada foi o Carlos Bolsonaro, quem deu entrada no pedido da Lei de Segurança Nacional. Então, tipo assim, são para proteger o papai. É, ué. Então, literalmente é isso, porque teve gente aqui que chamou o Bolsonaro de genocida e, graças a Deus, o Polícia Federal ainda não bateu na minha porta. Mas... É que você falou, esse alguém falou tão rápido que nem a gente percebeu no dia. Então, tipo assim, a gente, graças a Deus, não bateu. Mas essas coisas estão sendo usadas para cercear e calar. De um lado e de outro. Isso aí. Eu acho que, por mais que o deputado lá foi muito algoz, eu acho que não caberia, talvez, essa questão de uma prisão, etc. Às vezes, um retratamento. Do quê? Porque se a gente for parar a pensar, ele falou mais ou menos, um pouquinho menos, né? Ele falou um pouquinho mais do que o Bolsonaro falou no dia 7 de setembro. Que é o ponto de análise que a gente vai trazer hoje, né? E ele Não. foi Quanto enquadrado. os eventos do dia 7 de setembro, promovidos publicamente pelo presidente, por parlamentares e por pessoas comuns, lá na Praça dos Três Poderes, pode ser enquadrado num monte de artigo monte. da lei. Em contrapartida, no novo projeto que está para entrar em vigor, artigo 359, fala que ninguém pode impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, parará. Que na lei antiga tinha lá a brecha para poder descer o sarrafo. Você sabe que Fernando Henrique chegou a usar, isso é uma curiosidade, Fernando Henrique chegou a usar dispositivo da Lei de Segurança Vou achar Nacional aqui agora. contra o MTST. É mesmo? Sim, chegou a usar. Veja, Vou achar aqui o é artigo uma que fala criminalização que de libera movimentos isso. sociais. É lógico assim, a gente está discutindo Você que o lembra mais ou MTST... menos? Não entrei nesse detalhe. Eu Mas não sabia. é um imperativo em praticamente todos os governos. É. Se você tem um movimento, por exemplo, que está colocando em risco a sustentação do governo, ele vai promover isso. Quantas vezes o Bolsonaro incitou a morte de opositores? Ou eu estou falando bobagem aqui? Não, Se a falando. gente for pegar o que ele falou da Dilma, Ah, muito bom. cara, é uma vírgula perto do que o pessoal falou dele. É uma vírgula. Ele usou palavras escabrosas. É. De outras pessoas também. Teve uma... Insultou demais. Não Uma lembro, outra deputada uma outra também, deputada que falou que não merecia nem ser estrupada. É. Pois é, olha que loucura. E... Esse sempre foi Agora, olha falastrão. que interessante. Olha como é que isso vem. Parece que o negócio é compatível com o período que a gente começa com uma polarização política e até chegar hoje. Olha só os dados. Inquéritos abertos pela Polícia Federal contra críticos do governo. Em 2017, foram 5 inquéritos. Em 2018, 19. Em 2019, 26. Em 2020, 51. Eu não peguei dados desse ano. Ou seja, uma norma que antes estava engavetada. Vejam bem, eu estou falando alguma mentira se eu disser, por exemplo, que em 2017 a gente começa a perceber uma polarização política? Sim, começa Nenhuma. ali por volta de 2016, 2017, que a gente começa esse... A eleição para a Total. presidência foi em 2018. Sim. Então, aí só para dar uma arrematada naquela sua introdução, que é um histórico breve, que é o seguinte, o primeiro texto sobre a questão de segurança nacional que a gente teve na legislação é de 35, que foi na época de Vargas, né? Que era uma resposta ao comunismo. O Partido Comunista do Brasil, inclusive, foi colocado na clandestinidade e foi criado, inclusive, o Tribunal de Segurança Nacional. Termina o Estado Novo
Entra 1953, já aí um processo de preocupação contra a União Soviética e a Lei de Segurança Nacional começa a abarcar essa nova filosofia, né? Sai o comunismo, entra, entendeu? Depois a gente tem o golpe de 64 no Brasil e a gente tem uma nova inauguração de um projeto de lei de segurança, uma nova doutrina de segurança nacional em 67. Em 69, ela se torna mais severa, que eu acho que coincide com o AI-5. Depois a gente pode até recapitular, acho que o AI-5 é de... Por Agora aí, eu tô né? na dúvida, Eu não se é lembro, não lembro 67 eu ou acho- 69. Mas é nesse intervalo, né? Em Eu 78, acho a que é gente tem um 69. recrudescimento, que eu acho que também já é compatível com o processo de distensionamento político que a gente tem no Brasil, para em 83 a gente ter essa lei que está sendo derrubada agora. Olha só o artigo Que é uma 16 lei que da os juristas estão dizendo que ela não pode ser uma liberdade de expressão absoluta. Isso que você disse antes, a liberdade de expressão ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Ela encosta, o máximo dela é até onde a lei permite. Aham. Olha que interessante o artigo 16 da lei, quando ela foi instituída, quando ela entrou em vigência, aí, como você falou. Em 83, você fala? É. Dá. Artigo 16. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade, classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou estado de direito por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. De quem que a gente está falando aqui? Partidos comunistas. Grupos ditos comunistas. E colocados na clandestinidade. Esse mesmo artigo aqui hoje pode ser usado contra os seguidores do Bolsonaro. Não tenho dúvida. Não Olha tenho só dúvida. como é que muda Porque o que com foi tempo. incitado no dia 7/9 é exatamente isso. Né? Interessante ver como que a lei Então pode essas mudar. pessoas poderiam ser enquadradas dentro desse artigo em função de ser um agrupamento. Agora, vamos entrar no dia 7/9? Vamos. O que o Bolsonaro disse com o microfone na mão, em Brasília e em São Paulo. Dizem que em São Paulo, inclusive, ele ainda foi mais severo. O que as pessoas propagandeavam e pediam naquela multidão que estava em Brasília e na Paulista. Como é que é? Todos Você falou os propagandearam? Isto. Olha o artigo 22. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social. Ó, Bolsonaro aqui. Fechar o STF, destituir os ministros. Tá, você pode ter, igual o Igor falou, você pode ter ideias que podem ser debatidas no âmbito das ideias, da liberdade de expressão. Por isso que a primeira emenda nos Estados Unidos, ela estabelece esse limite. Ela coloca que a liberdade de expressão e de comunicação, ela é ampla e sem restrições. Ela só não pode chegar a vias de fato. Existem teses nos Estados Unidos, por exemplo, para mudança de regime. Mas alguém vai para a porta do Congresso derrubar o Congresso? A Tentaram. força. Invadiram. Um regime conservador, um regime reacionário. Grupamento de pessoas estimuladas por um líder que se enquadra em várias normas desse artigo, vários artigos dessa norma. A gente tem que parar E pra aí? pensar que o 7 de setembro, ele literalmente... É o que a gente tava falando, né? Que o Gustavo falou muito bem. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. O que ele fez, nada mais, nada menos, foi totalmente infringir praticamente vários artigos da lei que ele usa para calar certas pessoas. Isso. Então, tipo assim, ele pegou a lei. Ó, eu vou usar ela para calar o Felipe Neto, calar esse menino aqui, calar esse professor, fazer esses dois professores assinarem um acordo que vão Termo ficar de sem silêncio. falar termos de silêncio, mas eu vou descumprir ela toda aqui. Para os meus apoiadores, ela não se aplica. Agora- Agora, se aplica. entrando... Pode terminar, Porém, depois de tudo, ele teve que pôr o rabo entre as pernas e pedir desculpa. Entrando nessa parte aí da esticou liberdade de muito a corda, né? Esticou expressão... a corda. Entrando aí nessa parte da liberdade de expressão, tem uma parte do texto novo, né, que o Bolsonaro vetou, que ele sancionou parcialmente a nova lei, né, o Isso. projeto de lei. E ele vetou, que é a parte da fake news. Qual? Fake news. news. Ou, Que é onde ele se Opa! ou beneficia. como está aqui na lei não Será usa essa expressão, por quê? usa fatos inverídicos. Tá vendo? Não usou o inglês. Não usou. Você não gosta? Isso. O Gustavo não gosta. Eu não gosto. Essa parte aqui eu é achei notícia interessante. falsa. Pode ser fake news, é onde aplica-se a língua inglesa. Ou fatos inverídicos. Não é mentira, são fatos inverídicos. Isso aqui eu achei interessante, cara, porque dentro do processo do que está aqui no texto da lei, fala assim, promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, por aí vai. Se alguém propagar fake news de forma involuntária, porque simplesmente não sabe, acreditou e propaga, o que a gente faz com essa pessoa? Não vai ter cadeia, né? Não vai ter cadeia, não. Não vai ter cadeia não, Lascou. porque eu recebi pelo menos umas 4 pessoas diferentes e a pessoa chorando, falando que entramos em estado de sítio. Quem mandou Nossa, passou é acreditando. lastimável. Ou seja, essa pessoa
vai ser imputada na norma também? Como é que a gente vai fazer? E uma coisa que o Bolsonaro falou que eu concordo é o seguinte. Existem coisas que você prova facilmente, você consegue provar que é mentira ou não. Tem coisas que não. Como é que faz? Quem que vai instituir, quem que vai legislar, não é legislar não, mas quem vai instituir o que é verdade ou não? Quem vai definir o que é verdade ou não? Ele, para justificar isso, ele diz que vai ser criado um Tribunal da Verdade? Tribunal da Verdade é um nome pesado, mas faz sentido. Faz sentido esse regular questionamento dele. É complicado. Porque a gente tem Senão vai para a mesma dentro da Lei de Segurança Isso. Nacional atual, que Aí cada um você puxa tem pro seu cesto lado. muito grande que você pode jogar qualquer coisa porque não tem interpretação direcionada. Exatamente. Aí Não, fica- é tanta notícia, por exemplo. Antes do dia 7 de setembro, eu recebi de mais de uma pessoa falando que tinha tanques em voltas de Brasília e São Paulo e que o Bolsonaro tinha limitado as exportações do Brasil para a China. Nossa Ah, Senhora. claro, porque o Bolsonaro quer destruir o Brasil de forma efetiva. Então os seguidores do Bolsonaro estão pensando nisso, né? Aí só que, Mas tipo é- assim, mas é certo. e são coisas que, por exemplo, nós que temos conhecimento de relações internacionais, comércio exterior, mas nós três temos um conhecimento mais a fundo de comércio exterior, que a gente trabalha nessa área. Então, a primeira coisa que eu fui ler? Como é que pra quem não entende, como é que é feito vamos restringir exportações para a China? A gente sabe que exportação não tem limite. Exportação você pode fazer à vontade e nem tem pagamento de impostos. Você coloca barreiras não tarifárias. Para pôr barreiras não tarifárias, quem tem que colocar é o Ministério do Desenvolvimento, o MDIC. Tem que passar no Congresso, Que nem não é tem? mais MDIC, né? Que já mudou. Mas vamos tratar aqui como MDIC para o pessoal entender melhor. Aham. E ele tem que soltar uma nota assinada pelo presidente, Tem todo um barrando. E tipo assim, não é uma coisa de um dia pro outro. E se for de um dia pro outro, isso tem que estar sancionado em algum lugar. E quem não sabe onde está, não vai saber achar. Se alguém não colocar sabe como alguma que coisa dentro disso, é aí que a gente fala do perigo da fake news. Se eu colocar num portal e vários portais replicarem que barrou, como é que alguém vai descobrir? Como é que, por exemplo, meu pai, minha mãe vão descobrir? Eles não vão saber chegar dentro do site do ministério E na para fonte, poder pra apurar. ir dentro do site do ministério. Você tem que procurar aba importação e exportação. Você tem que entrar em medidas de defesa comercial, medidas comercial. Então é um caminho longo para a pessoa descobrir se é verdade ou não. Aula, comércio exterior. Aqui, ó. Comércio exterior é com o Ricardo. Além de pensadores desorientados, Vértice Internacional, a empresa Exatamente. do nosso querido amigo. Então, tipo aqui. assim, é difícil a pessoa chegar Diferenciado. naquele negócio. É então, difícil pra apurar. ela apurar a verdade é complicado. E ela vai acabar passando. E olha só como é que Por é. isso que passa o mesmo. Bolsonaro vetou o item. Porque ele nada de braçada é nesse ambiente. E olha só como é que é. Falaram em estado de sítio. Quem que sanciona e chancela o estado de sítio é o Congresso Nacional. Qual que pode? É o Conselho da República, né? É o Conselho da República. Não é o Congresso? Eu acho que é o Congresso. Tem Hein? representante do Congresso. O no Congresso Conselho precisa da Congresso. validar. Isso, no Conselho Mas da eu acho República. que Eu acho São tem chefes que dos ter poderes, votação, não? mas tem que ser discutido no Conselho da República. Primeiro, aí né? depois... E nós- representantes da Não sociedade é civil. simples, o presidente vai lá, opa, estado Vou lá, vou dar uma Na assinada aqui no canetada não é estado uma de medida sítio. provisória. Não, e o Não é, pior ele de pode tudo, fazer. as pessoas nem sabem quem é o estado de sítio. Sabe não? Gente, lembrando em medida provisória, o que ele fez antes do dia 7, no dia 6, que saiu no Diário da União, obrigando com que as redes Não sociais podem apagar. não pudessem apagar Nenhuma. os conteúdos, mesmo Ah, que tá. infringisse Eu lembro disso, as eu lembro disso. leis das próprias Como agências das redes. É. Ou seja, isso tudo para deixar ainda mais que certamente vai É cair muito no claro. Congresso, É né? muito Agora, claro. só voltando nesse estado de sítio. Uma das pessoas que mandou para mim, que mandou para nós o estado de sítio, Para nós. comemorando o estado de sítio, quando ela foi pesquisar o que era estado de sítio, ela, mas o estado de sítio tira o poder do presidente. Tira o poder do presidente. O estado de sítio dá o poder todo ao exército. Aí ela, então eu não quero estado de sítio mais não. Tá vendo? Tá Nem vendo? sabia o que era estado de Veja, sítio. é muito fácil, você sabe disso, é muito fácil manobrar essas pessoas com esse nível profundo de desconhecimento e de autoalienação, né, cara? Sim, Porque autoalienação. é incrível. O que tem na rede social, gente, basta pesquisar. O que tem na rede social de gente que estava na Praça dos Três Poderes carregando faixa, pedindo algumas situações antidemocráticas ou anti-institucionais que são impossíveis ou que são crime. E que muitas vezes pedia sem saber do resultado. O caso do estado de sítio que você acabou de falar. O que tem de vídeo na internet de apoiador do governo atual chorando
emocionado porque o presidente, em tese, havia assinado um estado de sítio como se aquilo ali fosse, tipo assim, o fim do comunismo, o fim do Congresso, o fim do STF e um governo unitário na mão do governo do presidente, uma monarquia. E olha só o artigo 359, o artigo 359 da lei que vai entrar, que é justamente aí que você está falando. A lei passando, né, o projeto de lei passando, olha só, vai ser crime com reclusão de 4 a 12 anos tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, que seria o que o pessoal estava achando que era o estado de sítio, né? Que era colocar tanque na rua e fechar o Congresso, fechar STF. Mudar o estado atual. Colocar o cabo lá força, dentro. A né? força. É o que vai ser Estado democrático preservado, de vai ser direito. preservado. Cara, você sabe o que me entristece nessa situação toda? E eu vou te falar 2 pontos. Um ponto é a questão de pegar para si todo um simbolismo nacional, que seria as cores das nossas bandeiras, né? A camisa do símbolos. Brasil, nossos símbolos, a bandeira, e usar como se fosse propriedade de um determinado grupo político, o que Apropriação, não é né? verdade. Não é verdade. Não são todos ali, até que estiveram em manifestação, indo, porque é muito fácil você usar uma data comemorativa de independência do Brasil e usar isso como fim próprio. Uma Não. data de todos os Que é de brasileiros, todo né? mundo. Pois é. Então, muitos ali estavam não necessariamente só apoiando essas causas, essas ideias malucas e ilícitas, né, de derrubar Congresso, de derrubar STF. Não é assim que a banda toca e funciona. Segundo, é manipular todo um povo, que a gente sabe que, né, nós, quem está aqui na base, o cidadão, a gente está descontente. A gente está descontente com o Congresso, a gente está descontente com decisões do STF. Com a vida real. Com a o vida custo de real. vida aqui na base. E aí se utiliza, porque infelizmente o brasileiro precisa de um político de estimação, uma pessoa que também não tem índole, achando que vai salvar, né, que vai beneficiar essa agenda que todos nós buscamos, mas que no final não é isso, Quer né? dizer, Só até- visa interesse próprio. Até os nossos símbolos estão sendo usurpados e eu, por exemplo, deixei de pegar minha bandeira do Brasil porque eu não quero ser confundido com determinados grupos. Isso seria. E seria. é. Exatamente. Seria. Não, eu Infelizmente. comprei na última Copa do Mundo, que foi no Brasil, né? Aqui teve no Brasil, não a última. Eu comprei uma bandeirinha que se coloca no retrovisor. Eu pensei em colocar na última Copa do Mundo, não pensei, não. Falei, não, melhor não. Nas hoje em Olimpíadas, dia, não, infelizmente, melhor tá não. assim, Olha, polarizado. eu Nossos confesso símbolos pra são vocês que eu usurpados, queria ter cara. colocado. Nossos símbolos sendo usurpados. Eu sou um cara que eu sempre Mas gostei como é que coloca? das festas de Depois jogam independência. pedra no carro? Sempre gostei das festas de independência, os desfiles, as paradas. Eu acho É, legal demais. eu também Tem gosto. até uma cerveja que Eu ano sempre passado eu tomei, cerveja chamada Independência. Olha, Que é muito legal. O rótulo da cerveja é, se eu não me engano, o quadro do Pedro Américo, se eu não me engano, que é aquele famoso quadro de Dom Pedro I. Sei qual a é. margem do Ipiranga ali, né? Seria o momento do grito do Ipiranga. Eu acho muito legal. Aí esse ano eu saí no dia, não posso usar a bandeira. Cara, eu desfilava todo 7 de setembro. Desfilava. Todo 7 de setembro eu estava lá na Avenida... Não, Palácio das Artes? Afonso Pena. Pena. Desfilando. Todo 7 de setembro eu tava lá. Não, mas isso vai voltar, não tá? É por causa da pandemia. A gente não Ah, pode, mas a gente não pode mesmo- confundir é, as mesmo coisas. assim eu não- A gente, mas enquanto a gente não estiver pode vivendo achar, essa não. polarização, que é o que o André e o Ricardo estão falando, Não enquanto a gente podemos. estiver vivendo essa polarização, infelizmente a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, com certos movimentos. Né? E com essa frase, a gente vai despedindo do programa de hoje. Já acabou. Que a gente tem Já que tomar acabou. cuidado com certos movimentos. E é isso aí. Muito obrigado a todos por terem assistido o programa dos Pensadores até agora. E nos vemos no próximo programa. Valeu! Valeu, Gente, galera. lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até Não mais. se esqueça de mais. curtir, compartilhar esse vídeo.